No vasto azul do Golfo do México, onde hoje só se vê mar aberto, existiu, ou pelo menos dizem que existiu, uma pequena ilha chamada Bermeja. Ela era retratada como uma porção de terra avermelhada, solitária, batida pelos ventos e pelo tempo, marcada em mapas antigos desde o século XVI. E não por qualquer mapa. Estou falando de cartas náuticas feitas por exploradores espanhóis, registros oficiais que ditavam rotas, domínio territorial e soberania. Durante séculos, navegadores juraram tê-la visto. Sua localização era tão precisa que aparecia de forma repetida em documentos diferentes, com coordenadas similares. Mas o que chama mais atenção não é sua existência, e sim o seu sumiço. Imagine uma ilha sendo registrada por séculos, presente em mapas britânicos, espanhóis, até em documentos do governo dos Estados Unidos. Agora imagine que, quando aviões modernos, satélites e embarcações foram enviados ao ponto exato onde ela deveria estar, encontraram apenas água, nenhum coral, nenhum traço geológico, nenhuma prova de que um dia houve ali qualquer pedaço de terra. Como uma ilha inteira, localizada com precisão matemática, desaparece sem deixar marca. A Bermeja não era apenas um ponto qualquer no mapa. Ela tinha peso geopolítico. Sua existência estendia a zona econômica do México no Golfo, uma região extremamente rica em petróleo. Se ela existisse, o México teria direito a explorar uma vasta área marítima. Mas com seu sumiço, essa fronteira recuava. E adivinha quem se beneficiava? Isso não apenas levanta dúvidas, isso levanta suspeitas. Durante séculos, os mapas não deixavam dúvidas. A Ilha Bermeja estava lá. Cartógrafos do mundo inteiro, espanhóis, britânicos, até norte-americanos, a representavam com convicção. Não era um rabisco isolado perdido entre ilustrações de monstros marinhos ou invenções da época. Era uma coordenada estável, sólida, repetida com precisão em mapas oficiais. O Atlas Marítimo de Alonso de Santa Cruz, datado de 1539, já indicava sua presença, e outros mapas a seguiram até o século XX. Como explicar que tantos especialistas em épocas diferentes, com objetivos distintos, tivessem cometido o mesmo erro durante mais de 400 anos? E não estamos falando de uma época qualquer. Séculos atrás, mapas eram armas, eram documentos de poder e conquista. Uma ilha desenhada significava controle sobre o mar ao redor, rotas comerciais, pesca e, hoje sabemos, petróleo. A Bermeja, então, não era um detalhe decorativo. Era um marco estratégico, uma âncora silenciosa no meio do Golfo. O curioso é que os próprios navegadores também a relataram. Há registros de embarcações que usaram a ilha como ponto de referência, e até tentativas de desembarque, ainda que breves e pouco documentadas. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Como tantas fontes de épocas diferentes, algumas sem contato entre si, poderiam compartilhar o mesmo engano? Se foi um erro, foi o mais insistente da história da cartografia. Mas se não foi, então o que realmente aconteceu com a Ilha Bermeja? No final dos anos 90, com a descoberta de grandes reservas de petróleo no Golfo do México, a atenção sobre a Ilha Bermeja voltou com força. O governo mexicano, pressionado pela disputa de limites marítimos, decidiu então acabar com a dúvida de séculos. Será que a ilha ainda existia? Uma expedição oficial foi enviada com tecnologia moderna, sonares de alta precisão, embarcações equipadas com GPS, pesquisadores experientes. Eles foram direto ao ponto exato onde a Bermeja aparecia em todos os mapas. Mas o que encontraram foi o mais absoluto vazio. Apenas mar, sem indícios de terra firme, sem traços submersos. Era como se nunca tivesse existido. Em 2009, uma nova missão foi organizada. Mais tecnologia, mais recursos, mais rigor. O resultado? Exatamente o mesmo. Nada. Nem ruínas, nem corais fossilizados, nem sinais de submersão ou erosão.
As conclusões oficiais chocaram o país. A Ilha Bermeja, aquela que por séculos pertenceu ao México no papel, não estava lá. A decepção era tão grande quanto a desconfiança. Como algo registrado por tantos durante tanto tempo poderia simplesmente desaparecer? Os cientistas tentaram explicar. Falaram em afundamento natural, em falhas geológicas, em elevação do nível do mar. Mas nada disso se encaixava. A região era geologicamente estável, sem histórico de atividade sísmica intensa, sem rachaduras, sem falhas tectônicas próximas. Nenhuma explicação parecia suficiente, e foi justamente nesse silêncio da ciência que começaram a surgir vozes mais inquietantes, vozes que levantavam possibilidades bem mais sombrias. Se a ciência não conseguia explicar o desaparecimento da Ilha Bermeja, então só restava uma pergunta: quem teria interesse em fazê-la sumir? A resposta, para muitos, estava no petróleo e nos Estados Unidos. A Bermeja, por estar localizada em uma região estratégica do Golfo do México, expandia a zona econômica exclusiva do México. Com ela, o país teria direito legal sobre uma imensa área rica em hidrocarbonetos, com potencial bilionário. Mas sem ela no mapa, essa zona encolhia. E quem se beneficiava com essa redução era justamente seu vizinho ao norte. Essa teoria ganhou força quando veio à tona um suposto relatório interno sugerindo que a CIA teria monitorado a área na década de 60, em plena Guerra Fria. Muitos passaram a acreditar que a ilha poderia ter sido destruída de forma intencional, por explosivos, por manipulação cartográfica ou até mesmo por ações mais discretas, como sabotagens de registros oficiais. Por mais absurda que pareça, a hipótese ressoou forte num México já desconfiado de décadas de interferência externa. O silêncio dos Slater-Hicídio sobre o assunto só alimentava o fogo. E se a Bermeja não foi apagada do mapa por acidente, mas por estratégia? Nesse cenário, ela deixaria de ser apenas uma ilha desaparecida e passaria a ser um símbolo de como territórios podem ser manipulados. Não com tropas, mas com tinta, papel e silêncio. Mas talvez a verdade nem esteja no fundo do mar, nem em um ato de sabotagem. Talvez ela esteja em algo ainda mais estranho, algo que começa muito antes disso. E se a Ilha Bermeja nunca tivesse existido de verdade? Essa hipótese, tão absurda quanto fascinante, leva a uma prática pouco conhecida, a inserção de marcas fantasmas nos mapas. No passado, cartógrafos costumavam adicionar ilhas falsas, montanhas inexistentes ou cidades inventadas em seus trabalhos como forma de proteger os direitos autorais. Se outra pessoa copiasse o mapa e a marca fictícia estivesse lá, era prova de plágio. Ou seja, algumas ilhas serviam mais como armadilhas que como rotas. E há registros reais disso. A fictícia Mount Richard foi colocada em mapas dos Espíritos Santos no século XIX, justamente com esse fim. E sim, há quem acredite que a Bermeja era exatamente isso. Um truque de tinta que escapou do controle. Mas há outro lado ainda mais inquietante. E se os cartógrafos não estavam errados, mas foram enganados? O cérebro humano é facilmente influenciado por padrões, por expectativas visuais e por relatos prévios. Uma névoa espessa, um reflexo do sol na água ou até um cardume movendo-se de forma estranha poderiam simular terra firme à distância. E uma vez que alguém confirmava a ilha, os demais seguiam o mesmo traço, sem questionar. Assim, o erro vira verdade, e a verdade se mantém por gerações. Não porque é real, mas porque ninguém ousa apagá-la. Nesse cenário, a Ilha Bermeja não seria um território perdido, mas um símbolo da fragilidade da nossa percepção, da confiança cega em registros antigos e da necessidade que temos de transformar mistérios em certezas. Talvez o verdadeiro enigma não seja a ilha, mas sim porque ainda queremos tanto que ela exista. Se esse mistério te fez pensar, imagina o que ainda vem por aí. Aqui no canal,
A gente não mostra só histórias curiosas, a gente expõe o que muitos preferem esconder. Então, se você gosta de assuntos que cutucam a verdade, que desafiam o senso comum e fazem você olhar o mundo com outros olhos, já se inscreve agora. Ativa o sininho porque os próximos vídeos vão te deixar ainda mais intrigado. E acredite, tem coisas que você precisa ver antes que alguém tire do ar. Nos vemos no próximo mistério.